Eu quero te fazer uma pergunta. Imagine que uma câmera tivesse gravado absolutamente tudo o que você fez no último ano. Cada dia, cada hora e cada momento. E agora alguém pegou todas essas gravações e transformou em um filme. E quando você fosse assistir esse filme, quanto tempo você passaria vivendo de verdade? E quanto tempo você passaria vendo você olhando para uma tela? Eu parei pra pensar nisso esses dias e eu confesso que eu fiquei refletindo bastante sobre isso. Não porque usar o celular seja uma coisa errada, e muito menos assistir vídeos seja algo errado. Eu mesma assisto vídeos, uso as redes sociais também. A gente vive numa época onde nunca esteve tão facilmente disponível o entretenimento. Por exemplo, se eu estiver entediada agora, eu simplesmente posso pegar meu celular e abrir o Instagram. Ou eu posso assistir um vídeo no YouTube, ou no TikTok, ou até mesmo assistir alguma série na Netflix. Ou eu posso simplesmente ouvir um podcast. A questão é que eu posso consumir conteúdo por horas sem nem perceber. E mesmo assim, parece que muita gente está mais entediado do que nunca. E foi aí que eu comecei a me perguntar: o que aconteceu com os hobbies? Porque antigamente era muito mais simples, eu diria, você perguntar para uma pessoa qual o hobby dela e ela responder: ah, eu gosto de tocar violão, eu gosto de jardinagem, ou eu gosto de pintar, eu gosto, sei lá, de costurar, de cozinhar ou de dançar. Mas hoje em dia, quando você pergunta qual o hobby de uma pessoa, geralmente o que acontece é o silêncio. E eu acho que isso acontece porque a gente foi substituindo os hobbies por consumo. Mas antes de eu continuar, eu acho que vale a pena eu responder uma pergunta bem básica, mas muito importante. O que é um hobby? Eu acredito que você mesmo pode acabar se questionando sobre isso. Por exemplo, ler é um hobby? Tocar um instrumento é um hobby? Ou desenhar é um hobby? Cozinhar é um hobby? Ou sei lá, desenhar é um hobby? A resposta é sim para todas elas. De forma simples, um hobby é uma atividade que você faz de maneira regular e por prazer. Tu não faz isso porque alguém mandou você fazer isso. Você não faz isso porque você é obrigada a fazer isso. E muito menos porque você vai ganhar dinheiro com isso. Você faz isso porque você gosta e porque isso te faz bem. Você sente uma satisfação extrema em estar fazendo aquilo. E eu acho que existe uma diferença importante entre um hobby e entre você simplesmente passar o tempo. Porque existem atividades que apenas te entretêm. E existem atividades que, além de te entreter, deixa você um pouco diferente do que você estava antes. Tu vai ficar um pouco mais habilidosa, mais criativa, mais calma, mais concentrada. Por exemplo, quando eu pego meu ukulele por alguns minutos, eu não tô apenas me distraindo. Eu tô aprendendo uma coisa nova. Eu tô praticando e eu tô evoluindo. Quando eu leio um livro, eu não tô apenas ocupando o meu tempo. Eu tô exercitando a minha imaginação, eu tô conhecendo novas ideias. Uma coisa que eu adoro fazer também é bolo. Pra mim é praticamente terapêutico. E eu faço isso porque realmente eu gosto. Eu poderia muito bem falar, só porque eu gosto de fazer bolo, eu vou transformar isso num trabalho. Não que seja errado, mas eu tô trazendo essa ideia de hobbies aqui pro vídeo. E eu realmente quero fazer porque eu gosto, e não pelo simples fato de querer, sei lá, vender bolo, ou muito menos transformar isso em trabalho. E você ter um hobby tem sido bem raro nos últimos tempos, porque eu já cheguei a perguntar para algumas pessoas: qual é o teu hobby? E geralmente vinha aquele silêncio, porque a pessoa não sabia. E eu já cheguei também a me fazer essa pergunta há muito tempo atrás. E é uma coisa que a gente tem que parar para se fazer essa pergunta: qual é o meu hobby? Qual é uma coisa que eu faria com muito prazer, né? Uma coisa que me deixaria extremamente, genuinamente feliz em estar fazendo aquilo, sem precisar ganhar algum retorno em troca no sentido de dinheiro ou simplesmente uma ocupação de tempo, né? Você estar ocupando o seu tempo com aquilo por apenas um entretenimento, né? Mas sim porque você está evoluindo de alguma forma naquilo que você gosta de fazer. Hoje em dia existe uma concorrência enorme pela nossa atenção.
E essa concorrência está literalmente na nossa mão, no nosso celular. Pensa comigo, tu chega na tua casa cansada e você tem, sei lá, 30 minutos livre do teu tempo. O que vai te exigir menos esforço? Você aprender uma coisa nova ou você simplesmente abrir alguma rede social? E a resposta é muito óbvia, porque o celular ele sempre vai vencer essa disputa, porque ele foi feito para vencer a tua atenção. As redes sociais, elas foram construídas para manter você ali o máximo de tempo possível. Vídeo após vídeo, post após post. O problema não é você usar essas plataformas. O problema é quando elas começam a preencher todo o espaço na sua vida que antes era preenchido por experiências reais. Existe uma diferença muito grande entre você consumir uma experiência e entre você viver uma experiência. Vou dar um exemplo. É bem diferente você assistir um vídeo de uma pessoa tocando um instrumento e você ali tocando o instrumento de fato. Entre você assistir o vídeo de alguém, sei lá, fazendo alguma receita, fazendo um bolo, e você de fato ali se dispondo a fazer aquela receita. Entre você assistir o vídeo de alguém, sei lá, fazendo algum desenho, alguma pintura, e você estar de fato fazendo um desenho, fazendo uma pintura. Basicamente é como se você estivesse assistindo outra pessoa viver e você simplesmente deixando a tua vida de lado. É como se você estivesse ali assistindo a vida de outras pessoas e você deixando a tua própria vida de lado, deixando de viver a tua própria vida e vivendo a vida dos outros. E hoje em dia virou realmente uma rotina de as pessoas ficarem ali só consumindo conteúdo, sabe? Elas não conseguem usar aquele tempo livre que elas têm para fazer alguma coisa de fato ou simplesmente suportar o próprio tédio. Então ela sempre tem que estar consumindo algum vídeo, alguma série ou vendo algum post, acompanhando a vida de alguém. E eu não tô falando isso num lugar de superioridade, porque eu sempre fico alerta e atenta a isso na minha própria vida. Eu trago esses vídeos realmente como uma maneira de reflexão para você dar uma pausa e parar para refletir sobre a tua própria vida. Às vezes a gente deixa isso muito de lado. Por exemplo, se você olhar para a tua última semana, quanto tempo dessa sua última semana você passou apenas consumindo a vida de outras pessoas? Sendo que poderia ser um tempo que você poderia ter passado criando algo. Quanto tempo tu só passou ali assistindo? E quanto tempo você passou fazendo de fato? Agindo. Às vezes algumas pessoas podem achar que não faz muita diferença, mas de coração, reflete sobre isso, porque essa diferença ela pode parecer pequena, mas ela muda completamente a maneira como a gente vive. Porque o celular, ele parece mais interessante do que qualquer hobby. Uma coisa interessante que eu comecei a perceber é que muitas pessoas, elas até querem ter um hobby. Sei lá, ela quer aprender um instrumento novo, ou ela quer voltar a ler, ela quer aprender um novo idioma, ou aprender a fazer crochê, a desenhar. Mas quando essa pessoa finalmente tem um minutinho livre, ela acaba escolhendo o celular. Isso acontece porque existe uma diferença muito grande entre como um hobby funciona e entre como as redes sociais funcionam. As redes sociais, elas entregam para você uma recompensa imediata. Você abre ali o aplicativo e naquele mesmo instante já tem alguma coisa nova ali acontecendo e prendendo a tua atenção. Pode ser, sei lá, um vídeo, uma notícia, uma receitinha, uma piada, enfim. Aquela rede social, ela vai encontrar alguma maneira de entreter você e de te prender ali na rede social. É tudo muito rápido e tudo muito fácil. Tudo isso exige pouco esforço. Tudo isso exige pouco esforço do nosso cérebro. E ele adora isso. Só que, obviamente, isso vai ter um efeito colateral. Quando a gente passa muito tempo recebendo estímulos rápidos o tempo todo, atividades que são um pouco mais lentas vai exigir um esforço muito maior. E elas vão parecer muito menos interessantes. Isso é uma coisa que vários pesquisadores têm estudado nos últimos anos. E existe até um conceito que muitas pessoas costumam chamar de anedonia digital. É quando uma pessoa está tão acostumada a estímulos intensos e constantes que atividades normais da vida simplesmente perdem a graça. Então, de repente, você sentar para ler um livro vai parecer uma das tarefas mais chatas que você pode estar fazendo ali no seu dia. Tu aprender a tocar uma música, parar ali, se concentrar para aprender,
vai parecer difícil demais. Ou você fazer simplesmente uma caminhada vai parecer um tédio. Talvez o problema não seja a atividade em si, e sim a comparação. Porque o simples fato de você querer ler um livro, esse livro vai estar competindo com milhares de vídeos muito mais estimulantes, mais fáceis. Então o livro ele vai parecer um tédio. Uma simples caminhada vai estar competindo com um feed infinito, que você vai rolar ele literalmente infinitamente, nunca vai acabar. Então um hobby ele vai estar competindo com milhares de empresas que investem muito para poder prender a tua atenção ali com anúncios e, enfim, com conteúdos que foram feitos para prender a tua atenção. Então nessa disputa, obviamente, o hobby vai parecer bem menos interessante. Então existe essa diferença muito importante. O prazer das redes sociais, ele costuma ser imediato, mas o prazer dos hobbies leva um tempo. Tu tem que construir. Eu vou até trazer um exemplo, porque eu adoro exemplo para explicar as coisas. Pensa na diferença entre um fast food e uma refeição que você faz ali com mais calma na sua casa. Os dois podem até ser gostosos, mas os efeitos dessas refeições no teu corpo são diferentes. Uma te dá uma satisfação instantânea, que seria o fast food. Já a outra, ela constrói algo dentro de você. Então acho que justamente é por isso que as pessoas elas costumam abandonar o hobby cedo demais. Porque elas esperam sentir ali no primeiro dia praticando aquele hobby a mesma sensação de como se ela fosse abrir ali uma rede social. Mas não funciona assim. Quando alguém aprende, por exemplo, a tocar um instrumento, sei lá, um violão, nos primeiros dias vai ser frustrante. Ou quando alguém começa a aprender a desenhar, provavelmente esses primeiros desenhos não vão ficar tão bons. Ou sei lá, quando tu começa a aprender um idioma, a impressão que dá é que você nunca vai conseguir conversar. Ou sei lá, tu começou a correr agora, vai te faltar fôlego. Tu quis começar a aprender a cozinhar, muito possivelmente as primeiras receitas vão dar um pouco errado. E é aí que tá a magia, porque a satisfação ela vem do progresso, vem de você olhar para trás e perceber, cara, há 3 meses atrás eu não conseguia fazer isso e agora eu consigo. Ou sei lá, agora eu evoluí, agora eu melhorei. E essa sensação é uma sensação muito diferente de você passar ali o teu tempo nas redes sociais. Porque quando você passa ali 1 hora praticando uma coisa, geralmente existe uma história sendo construída. Você vai ter uma memória sendo criada, uma habilidade sendo desenvolvida. Então vai ter um crescimento acontecendo. Agora pensa daqui 5 anos. O que vai gerar mais lembranças e memórias na sua vida? 5 anos de você aprendendo a tocar um instrumento? Ou 5 anos lendo livros? 5 anos aprendendo alguma habilidade nova? Ou você acha que você vai ter mais memórias de 5 anos simplesmente rolando feed, vendo vídeos aleatórios, só assistindo a vida das pessoas? E eu não tô dizendo que você não deva assistir vídeos. Afinal, você tá assistindo um nesse exato momento. Existe uma diferença entre você consumir conteúdo como um complemento da sua vida e de você transformar o conteúdo na tua própria vida. Uma coisa que eu acho um pouco engraçado é que muita gente fala que não tem tempo para ter hobby. Mas às vezes não é falta de tempo, é falta de espaço. Porque o teu celular ocupa todos os intervalos da sua vida. Então tu tá numa fila, tu pega o celular. Tu vai almoçar, tu pega o celular. Uns minutinhos antes de dormir, tu pega o celular. Uns minutinhos depois de você acordar, você pega o celular também. Tu vai fazer ali alguma pausa no seu trabalho, você também pega o celular. Nos seus momentos de tédio, você também pega o celular. E talvez o problema seja justamente esse. Talvez a gente tenha eliminado completamente o tédio. E o tédio, ele tem uma função muito importante, porque muitas das vezes é daí que nasce a curiosidade. É dele que vai nascer a criatividade. E é dele que nasce a vontade de você experimentar alguma coisa nova. Quando toda pausa que você faz na sua vida ela é preenchida por uma tela, a gente perde esses pequenos momentos. E eu acho que os hobbies, eles devolvem pra gente exatamente isso. Eles devolvem a presença e eles devolvem a atenção. Eles te devolvem a capacidade de você ficar ali por alguns minutos ou até horas fazendo uma coisa, completamente atento naquilo que você está fazendo, sem você precisar de uma notificação
ou de ficar ali olhando o teu celular a cada 5 minutos para ver se tem alguma notificação, alguma coisa nova. E talvez isso seja mais importante do que nunca. O que os hobbies realmente fazem por nós? Você já parou para se perguntar sobre isso? Se os hobbies, eles exigem muito mais esforço do que apenas pegar um celular, por que eles valem a pena? E por que tanta gente que tem um hobby fala desse hobby com tanto carinho? Por que alguém passa anos aprendendo um instrumento? Ou sei lá, por que alguém passa tantos anos lendo? Porque os hobbies, eles entregam uma coisa que dificilmente o entretenimento ele consegue te entregar. Uma delas é a sensação de presença. Eu percebo isso claramente quando eu tô tocando o meu ukulele. Porque quando eu tô tocando, não existe mais trabalho, não existe mais nada em volta. Eu fico 100% concentrada naquilo que eu tô fazendo. Eu não fico pensando nas tarefas que eu preciso fazer. Eu não fico pensando em mensagens, em problemas. O meu cérebro, ele simplesmente fica ali, naquele momento, naquela música e naquele aprendizado. E mesmo quando eu toco por poucos minutos, eu sinto que eu volto melhor do que eu tava antes. Eu fico mais calma, eu fico mais leve e eu fico menos ansiosa. E eu acho que muita gente deve ter experiências parecidas. Talvez não seja com um instrumento, mas pode ser com culinária, crochê ou com uma simples corrida. E existe uma coisa muito especial em você fazer uma atividade que exige a tua atenção completa naquilo. Porque durante alguns minutos você simplesmente para de viver no passado e para de ficar pensando no futuro. E você vive o presente. E isso é tão raro hoje em dia. Outra coisa que os hobbies trazem é a sensação de progresso. E eu acho que a gente acaba subestimando o quanto isso é importante para nossa evolução. Existe uma satisfação tão grande em a gente perceber que a gente está evoluindo em alguma coisa, mesmo devagar e mesmo que ninguém esteja vendo isso, mesmo que você não vá ganhar dinheiro com aquilo, tu olha para trás e tu percebe que tu evoluiu. Hoje você toca aquele instrumento melhor do que você tocava antes. Hoje você desenha melhor do que você desenhava antes. Pode ser que não seja um desenho incrível, mas você tá melhorando. Está existindo um progresso. Hoje você sabe mais do que você sabia antes. E isso gera uma sensação de conquista muito saudável. Aliás, existe um conceito muito interessante chamado domínio, que é justamente essa sensação de você desenvolver uma habilidade ao longo do tempo. Esse tipo de progresso, ele está associado ao bem-estar psicológico, porque a gente gosta de sentir que a gente está crescendo e a gente gosta de saber que a gente é capaz de aprender coisas novas e a gente gosta de sentir que a gente está construindo alguma coisa, e os hobbies oferecem exatamente isso. E não só isso, mas os hobbies, eles nos lembram que nem tudo precisa ser produtivo. Hoje existe uma pressão enorme para transformar tudo em produtividade. Tudo tem que gerar resultado, dinheiro, conteúdo. Tudo você precisa ter alguma vantagem. Só que tem um perigo aí porque tudo acaba virando trabalho. Sei lá, uma pessoa começou a cozinhar porque ela gosta. Automaticamente as pessoas falam e essa pessoa entende que ela tem que começar, sei lá, a fazer bolo para ganhar dinheiro. Alguém começa a desenhar porque gosta de desenhar. Essa pessoa entende que ela tem que transformar isso num negócio. Uma pessoa começa a gravar vídeos porque gosta e automaticamente ela fica obcecada por números, visualizações. Eu não tô dizendo que ganhar dinheiro é errado. Muito pelo contrário. Mas nem tudo precisa virar uma fonte de renda. Nem tudo precisa virar um projeto, nem tudo precisa virar uma meta. Às vezes uma atividade ela pode existir simplesmente porque ela torna a tua vida melhor. E isso já é motivo suficiente. Eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas do hobby. Você faz isso porque você genuinamente gosta. E não porque você precisa fazer. Isso é muito libertador. Eu quero trazer um aviso aqui de que ter um hobby não é uma solução mágica, porque não é. Ter um hobby não vai eliminar todos os teus problemas e muito menos vai fazer a sua vida ficar perfeita. Mas eu acredito verdadeiramente que ele pode melhorar a qualidade dos teus dias e da tua vida. E muitas vezes a gente subestima o poder disso. A vida ela não é feita apenas dos grandes momentos. Ela é feita também daquilo que acontece nos momentos comuns, nas noites comuns, nos finais de semanas comuns. E um hobby ele tem a capacidade de transformar esses momentos comuns em momentos que realmente valem a pena ser vividos. E talvez seja por isso que tantas pessoas sempre falam com muito carinho dos seus hobbies, porque eles não apenas ocupam o seu tempo, eles enriquecem o seu tempo
tempo. Por isso eu acho importante a gente falar sobre os diferentes tipos de hobbies. Muitas pessoas, quando escutam a palavra hobby, elas pensam: eu não sou uma pessoa artística. Mas eu não sei tocar instrumento. Eu não levo jeito pra isso. Só que o hobby, ele não é uma coisa só. Existem diferentes formas de você encontrar um hobby que faça sentido pra você. E eu quero te mostrar algumas delas. Os 4 tipos de hobbies. Muita gente procura o hobby perfeito, como se fosse existir uma atividade perfeita que fosse mudar completamente a vida dessa pessoa. E eu não acho que funciona assim. Na verdade, eu acho que diferentes tipos de hobbies atendem necessidades diferentes. Tu não precisa ter um hobby em cada categoria, mas eu acredito que essa lista que eu separei te ajude a encontrar algum que faça sentido pra você. Tipo 1, hobbies criativos. Quando a gente escuta a palavra criatividade, a gente já pensa: mas eu não sou criativa. E eu discordo. Porque criatividade não significa necessariamente tu pintar um quadro incrível ou você compor uma música incrível. Criatividade é você criar alguma coisa. É você pegar algo que não existia e transformar em algo que existe. Pode ser um desenho, uma receita, uma música, uma decoração, uma fotografia, um texto, um bolo. Como eu disse, eu adoro fazer bolo. E pode parecer simples, mas tem algo muito satisfatório em você separar os ingredientes. Tu preparar tudo, esperar assar e ter aquele teu resultado final. E não é porque eu preciso fazer, mas porque eu gosto de fazer. O processo, de você preparar o bolo, como eu falei, separar os ingredientes, misturar ali, ver aquela massa linda ficando pronta, colocar no forno, ver o bolo crescendo e depois poder comer aquele bolo. Pra mim, passar por todo esse processo, não só de ter o bolo no final, mas desde o início, de decidir qual receita eu vou fazer, já me deixa muito animada. Outro exemplo que eu posso dar aqui é o ukulele. Eu não comecei a tocar o ukulele porque eu fiquei, é útil, ou alguém mandou eu fazer isso. Eu comecei porque eu achei interessante. E hoje é uma das atividades dos meus hobbies que mais me ajudam a relaxar. Então, quando eu falo de hobbies criativos, eu estou falando de coisas como desenho, pintura, escrita, fotografia, culinária, crochê, cerâmica, artesanato e instrumentos musicais. E o mais importante é que você não precisa ser boa. Eu acho que uma das maiores tragédias da vida adulta é que muitas pessoas deixam de experimentar coisas novas porque têm medo de não serem boas nelas. O ponto aqui é que ninguém nasce sabendo. Todo mundo vai começar ruim e todo mundo vai começar aprendendo. E um hobby, ele não precisa impressionar ninguém. Ele só precisa fazer bem pra você. Tipo 2, hobbies intelectuais. E essa é uma categoria que eu gosto muito, porque ela é baseada em uma coisa que pra mim eu julgo como muito importante, que é você continuar aprendendo. Tu vai querer aprender por curiosidade, não por obrigação. Não é porque o teu chefe pediu, ou porque tua professora na escola pediu, ou sei lá, porque tu quer aumentar o teu salário com aquilo. Tu vai aprender porque simplesmente você quer aprender. E eu acho que existe algo muito bonito nisso. Porque a curiosidade é uma das características mais interessantes que uma pessoa pode ter. E a leitura de livros entra nesse ponto. E eu considero a leitura um dos hobbies mais transformadores que existe. Pensa comigo, através da leitura você consegue ler um livro de uma pessoa que, morreu há anos, escreveu esse livro há anos e anos e anos atrás. Uma pessoa que viveu numa época diferente, num lugar diferente, teve experiências diferentes. Então você aprende sem você perceber. Você expande teu repertório, você desenvolve a sua imaginação. E além da leitura, existem várias outras possibilidades, como por exemplo, aprender um idioma, estudar filosofia, estudar história. Aprender um pouco sobre astronomia ou aprender sobre música. A ideia aqui é aprender qualquer coisa que desperte a sua curiosidade. Eu até quero fazer uma pergunta para você refletir sobre isso. Qual foi a última vez que você aprendeu uma coisa simplesmente porque você achou essa coisa muito interessante? E não porque você tinha a obrigação de aprender sobre aquilo, sem pensar em dinheiro, produtividade e muito menos em resultado. Você apenas queria aprender aquilo para saber mais sobre isso, porque aquilo te despertou interesse. Tipo 3, hobbies de bem-estar. Quando eu falo de bem-estar, eu não tô falando apenas de exercícios físicos. Eu tô falando de atividades que ajudam você a se sentir melhor fisicamente, mentalmente
ou emocionalmente. Existe uma diferença entre você descansar e você se recuperar. Às vezes a gente acha que tá descansando, mas a gente tá ali, a horas rolando o feed. E quando você termina, você continua cansada, mesmo se você tivesse rolando o feed ali deitada na sua cama. Você fica se sentindo cansada, distraída e esgotada mentalmente. E existem algumas atividades que realmente ajudam você a recuperar a mente e o corpo. Como, por exemplo, caminhada, corrida, yoga, dança, pilates, natação e meditação, que aliás, eu adoro. E eu acho essa categoria bem importante, porque a gente passa tanto tempo sentado e muito tempo olhando para as telas, muito tempo consumindo informação. Então essas atividades que fazem com que a gente se reconecte com o nosso corpo, elas acabam tendo um papel bem importante. E não precisa ser nada radical, tá? Tu não precisa correr uma maratona e muito menos virar atleta. Às vezes uma simples caminhada no parque já faz a diferença. Às vezes você fazer uma aula de dança uma vez por semana também já seja o suficiente. E às vezes alguns minutos de movimento ali no seu dia já vai fazer uma grande diferença. Tipo 4, hobbies de conexão. Talvez esse seja o tipo de hobby que menos recebe atenção, mas eu diria que ele é bem importante. A gente foi feito para viver em comunidade e ao mesmo tempo nunca foi fácil ficar isolado. Hoje em dia você pode passar horas consumindo conteúdo de outras pessoas, na sua cabeça em tese achando que está tendo contato com outras pessoas no celular. Só que você pode passar horas fazendo isso, achando que está na companhia de alguém, mas você está sozinho no seu quarto. E isso cria uma sensação estranha. Você está cercado de informação, mas nem sempre você está conectada com pessoas. Por isso eu gosto da ideia de hobbies que envolve outras pessoas, como por exemplo, clube do livro, um grupo de corrida, aula de dança ou algum coral, alguma coisa ali de música. Qualquer atividade que crie uma convivência. Uma das coisas mais valiosas são os relacionamentos. E às vezes a gente passa tanto tempo tentando otimizar a rotina que às vezes a gente esquece das pessoas. E eu acho que hobbies de conexão ajudam justamente nisso. Eles criam momentos e criam histórias. Você vai acabar criando muitas memórias e vínculos. E muitas dessas experiências vão ficar guardadas na sua memória por muitos e muitos anos. Agora, depois de tudo isso, acho que você deve estar pensando, tá bom, mas e se eu não tiver nenhum hobby? Se esse for o seu caso, eu quero te mostrar uma forma muito simples de você começar. Como encontrar um hobby sem complicar a tua vida. Se você chegou aqui pensando, ok, eu entendi a importância dos hobbies, mas eu não sei qual é o meu. Primeiro, saiba que isso é completamente normal. Eu acho que muita gente procura o hobby de uma forma errada. As pessoas procuram um hobby como se estivessem procurando uma alma gêmea, como se existisse a atividade perfeita esperando ali para ser descoberta por ela. E não funciona assim. A maioria das pessoas, elas vão descobrir os hobbies delas fazendo aquele hobby. Então ela tem que experimentar. Tu não sabe se você vai gostar 100% daquilo se você não tentar. Talvez você possa achar que você ame pintura, mas quando você tenta fazer aquilo na prática e você tenta mesmo, você pode acabar vendo que você não gostava tanto assim. E talvez você ache, pô, nunca vou querer aprender um instrumento, não tenho o menor interesse, mas quando você tenta, você acaba se apaixonando. Talvez você ache crochê sem graça e depois fique simplesmente viciado em crochê. E isso acontece, por isso que eu gosto da ideia de mini experimentos. Ao invés de você pensar, eu preciso encontrar o hobby perfeito, pensa o seguinte: eu preciso testar alguma coisa nova. Só isso, sem pressão. Tu não tem a obrigação de continuar e muito menos um compromisso a longo prazo. Tu pode, sei lá, fazer uma aula experimental de alguma coisa ou assistir alguma aula experimental. Tu pode tentar ler um livro sobre um assunto diferente ou comprar material para desenho, né? Não materiais, um monte de coisa, mas um material simples ali para você começar. Enfim, tu pode tá testando alguma coisa que você sempre teve curiosidade de experimentar. E aí você observa, tu gostou, tu curtiu, ficou com vontade de fazer de novo aquilo dali, tu, sei lá, perdeu a noção do tempo, você se sentiu mais leve depois, porque esses sinais eles costumam dizer muito. E outra coisa importante, não espere ser boa logo no começo, isso é sério. Isso impede muita gente de desenvolver e continuar fazendo os hobbies. Sei lá, a pessoa tenta uma vez, obviamente ela não vai estar incrível naquilo, porque é a primeira vez que ela tá fazendo, e elas simplesmente concluem que aquilo não é pra elas. Mas imagina uma criança que começou a aprender
tentar andar ali, né? A criança ia começar a aprender, ia cair 2 vezes e ia desistir, porque não conseguiu, né? E antes de uma criança começar a andar de fato, tem aquele processo, né, de engatinhar, cair, vai cair, faz parte da vida. A pessoa vai começar a aprender a andar de bicicleta, vai ter problema, vai cair, entendeu? Vai desequilibrar. Errar faz parte do processo, as pessoas precisam entender isso. Tu precisa errar para você aprender. Isso vale praticamente para qualquer hobby. E outra coisa também é a questão da produtividade. Sei lá, a pessoa começa ali a aprender uma habilidade e antes mesmo dessa pessoa aprender aquela habilidade, ela já tá se fazendo as seguintes perguntas. Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Como que eu posso transformar isso em conteúdo? Como que eu posso monetizar isso? E eu entendo esse pensamento, mas ele pode roubar grande parte desse experimento. Lembre-se que nem tudo precisa virar negócio ou trabalho. Vai ter coisas que vão existir somente para tornar tua vida melhor. Enfim, eu quero terminar esse vídeo voltando para a pergunta do começo. Se uma câmera tivesse gravado teu último ano inteiro e transformasse isso em um filme, o que você veria? Talvez você visse momentos incríveis, talvez você visse muitas viagens, conquistas, mas também talvez você percebesse quanto tempo você desperdiçou simplesmente assistindo, rolando o feed, passando de um vídeo pro outro, de um post pro outro, de uma distração pra outra distração. E eu não tô dizendo isso pra gerar culpa, porque a culpa eu diria que raramente ajuda alguém. Eu tô dizendo isso pra você refletir. Agora vale a pena você se perguntar: existe alguma coisa que eu gostaria de aprender? Existe alguma habilidade que eu sempre admirei? Ou até mesmo alguma habilidade que você abandonou há anos e quer voltar? Ou alguma coisa que você adorava fazer quando você era criança? Porque às vezes a resposta ela tá escondida aí. Eu, por exemplo, quando era mais nova, adorava pintar. E pra mim, até hoje em dia, isso é muito terapêutico. E ao longo do tempo eu fui desenvolvendo e encontrando novos hobbies, como por exemplo, fazer bolo, tocar o ukulele. E essas atividades, elas podem parecer pequenas, mas elas melhoram o meu dia. Elas tornam a minha vida mais interessante. E elas me ajudam a desacelerar. Elas me ajudam a sair daquele modo automático e da alienação. E eu quero te propor um desafio. Escolhe uma coisa para você tentar aí ver se faz sentido você ter como seu novo hobby, para você fazer durante 7 dias, uma semana. Alguma coisa que você sempre quis experimentar ou alguma coisa que desperte minimamente o teu interesse. E troque 30 minutos de tela por 30 minutos dessa atividade. Pode ser que no final desse desafio você descubra mais uma coisa que você não gosta e tá tudo bem. Ou talvez você descubra algo muito incrível que vai te acompanhar pela tua vida, pelos próximos anos. E sinceramente eu acho que vale a pena a tentativa. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários o seu hobby, se você já tem um, ou se você ainda não tem e vai começar a testar algum hobby novo. Tu também pode deixar aqui embaixo algum hobby que desperte teu interesse. Eu adoro ler as respostas. A gente se vê no próximo vídeo.